Então, e o mundo inteiro anda meio com base nessa história, né? Mas é muito complexo, são coisas muito complexas, os resultados são... E também eu separei uma pauta legal aqui, vários assuntos, né? O que vocês acham, né, que o Trump, ele tá ali em cima do Jeremy Power? Você acha que... Jeremy Power. Não, teria um nome bom, é Powell, né? Mas Power. o Power seria bom, Power. né? O cara tem o poder na mão, Power. né? Eu sei, Jeremy Powell. Jeremy Powell, né? Jeremy Powell. Jeremy Powell. É o nome dele. É. O que pode acontecer dele saindo? Porque o Trump quer diminuir as taxas, né? Pô, os juros. Juros, não tem como pagar mais tanto dinheiro assim, né? E o Trump, ele tem esse poder de tirar o Jeremy do... Eu acho que tem o poder de tirar, eu acho que ele poderia trocar o Jeremy Powell, mas ele não tem o poder de forçar as taxas a caírem. Né? Porque o Banco Central americano é independente, inclusive o Banco Central é um banco dos bancos, né? Eu não sei como é que fala, é uma autarquia, sei lá como é que chama. Ele tem a permissão do governo para ser o que é, mas ele é uma instituição privada. E dos bancos para os bancos, né? O objetivo do Fed é proteger os bancos, não é proteger as pessoas, não. Mas eles falam lá, tem todo o discurso que o objetivo deles é proteger a inflação, né? E os empregos. E agora a taxa de juros tá alta faz muito tempo. O Trump quer que essas taxas baixem, obviamente, porque a dívida americana está muito alta. E quanto mais alta a dívida americana, quanto maior o juro, mais rápido essa dívida cresce, né? Porque todo ano você está pagando lá 4,5% na base ali da taxa de juros. Isso representa, acho que se não me engano, é 1 trilhão em cada menos de um ano, tem mais de 1 trilhão a mais de dívida só de taxa de juros. Acho que é cada 4 meses. Cada 4 meses. Cada 4 meses é 1 trilhão a mais de dívida. É 1 trilhão a mais de dívida. Ou seja, a dívida americana que já tem mais de 35 trilhões, 37, né? 37 trilhões. E a cada, sei lá, 4, 5 meses, 6 meses, não importa, que seja um ano, aumenta mais 1 trilhão de dívida por conta dos juros. Então, o que o Trump quer? Se o Fed baixar os juros, ele consegue pagar muito menos, cara, 1 trilhão por ano a mais de dinheiro para o governo fazer o que ele precisa, né, teoricamente. E aí, e o pessoal do Fed, só que assim, é bom lembrar, né, que a porrada vai no Jeremy Powell, mas ele não é sozinho, assim como aqui no Brasil não era, que nem era o Roberto Campos Neto, todo mundo falava, a culpa dele. Cara, não é, ele é um cara que tem um poder maior, porque ele é o presidente, tem um governo também. Mas os outros caras que estão ali junto, que é um comitê, que votam ao mesmo tempo, e o comitê inteiro tem votado por manter a taxa de juros alta lá. Então, e aí é o problema, se baixar essa taxa de juros, e principalmente se ela for na marra, o mercado não vai aceitar, assim como não aceitou aqui no Brasil. Quando a gente teve a pandemia, o nosso governo anterior, inclusive, que né, merece críticas também, até o dólar explodiu para 6 na época. Por quê? Porque baixaram a taxa de juros para 2, na marra. E o mercado, obviamente, não aceitou. Foi a mínima história. Foi a mínima história e que o mercado não aceitou essa taxa de juros, tanto é que a gente teve a explosão do preço do dólar, né? Dinheiro saindo de caminhão do Brasil naquele período. Então, assim, baixar a taxa de juros na marra não resolve. O Fed tem poder até certo limite, assim como o Banco Central Brasileiro tem até um poder de ficar comprando e vendendo títulos para controlar a taxa de juros. Eles têm essa capacidade de manter, só que eles não conseguem forçar a taxa de juros até um determinado limite ali. Então, o mercado, se você olhar os títulos de longo prazo, os títulos de curto prazo americanos, estão cobrando taxas ali na faixa de 4,5 ainda, né? Então, o mercado não está precificando no título já esse corte de juros. Então, assim, se o Fed vier, entra um cara novo lá, o Trump força a barra e eles baixam esses juros, só que o mercado não está aceitando, o mercado não vai fazer esse negócio. E aí tem o que o Faca fala lá da questão de liquidez, né? Porque aí se baixa a força e o Fed começa a fazer as vendas de título, as compras de título para forçar essa taxa de juros a chegar no ponto, aí a coisa fica complicada porque a liquidez do Fed vai acabar rápido e aí eventualmente eles vão ter que comprar mais título do mercado, aumentar o balanço e aí você tem um risco de aumentar a inflação. Então, assim, obviamente isso é um negócio mega complexo. Historicamente, o Fed sempre ficou atrás da curva, né? A curva de juros vai na frente e aí quando eles tomam a decisão de cortar os juros, o mercado já está em recessão, então a gente já tem esse histórico, né? Até a taxa de juros já inverteu já faz um tempo, já o prazo que normalmente depois da desinversão da curva de juros ou da inversão da curva de juros para ter uma crise já chegou, então a gente tem muita gente que tem medo de agora começar uma crise justamente por isso, e eventualmente pode ser que diminua o juro na marra, pode ser que acelere isso, ou pode ser que diminua a taxa de a dívida americana, ajude na dívida americana, mas assim, é mega complexo isso aí, são decisões que tomadas ali afetam tudo, né? O Fed não baixar mais os juros está afetando o nosso juro brasileiro aqui. Sim. Não só as questões políticas e todas as questões que a gente tem aqui, mas o juro alto lá nos Estados Unidos, se a gente não subir muito do nosso juro aqui, a gente não consegue manter dólares aqui, né? E agora estava indo bem, né? O dólar estava caindo aí, muito dinheiro entrando por causa da taxa de juros em 15, né?
O cara faz a conta, ó, cara, tá aqui, no Brasil tá 15, nos Estados Unidos é 5, eu posso pegar dinheiro a 5 lá, trazer para o Brasil, recebendo 15, gasto mais uns 3, 4% ali, 5% com proteção cambial, tem 5% de graça, né? Que é o carry trade, né? Isso é o chamado de carry trade. Então, com essa taxa de juros de 15, compensa trazer dinheiro para o Brasil com todos os riscos, os problemas que a gente tem aqui. Só que se o Banco Central americano começa a baixar a taxa lá, a gente abre espaço para baixar aqui também. Então, e o mundo inteiro anda meio com base nessa história, né? Mas é muito complexo, são coisas muito complexas, os resultados são. Mas pro Bitcoin é bom se caso ele trocar o Jeremy Powell? O Jeremy Powell é um cara que ele não gosta muito de Bitcoin, né? Não é dos fãs do Bitcoin. E seria, talvez, possivelmente seria bom, porque o Trump está trocando todas as posições que ele colocou, são posições que gostam de criptomoedas, de alguma forma, né? Agora, sabe o que é interessante, Luan? Que ontem o Trump, ou anteontem, o Trump fez um discurso lá, xingando o Powell, não sei o quê, e ele falou alguma coisa assim, eu não sei quem foi o idiota que colocou o Powell aí no negócio, e foi ele mesmo. Foi ele mesmo. Em 2017. Quem indicou o Powell pro coisa foi ele mesmo em 2017, até o vídeo lá dos dois juntos lá em 2017, né? Então, essas coisas que a política dá pra gente fazer memes, né? É que a gente sabe que não é ele que indica, né? É a equipe, né? Que acha alguém e tal. Imagina. Não, mas foi na presidência dele. Foi na presidência dele, claro. Ele quis colocar na culpa no Biden. Não tô defendendo, não, mas é assim. Ele quis colocar. Agora, e o Bitcoin pode explodir se caso a taxa de juros abaixar, né? É porque o mercado, primeiro, ele não gosta de incertezas, né? Sim. E o mercado, ele gosta muito de risco quando os juros estão baixos. Então, por que tem tantos trilhões de dólares sendo emprestados hoje para o governo americano, né? No Tesouro Direto, né? Tesouro americano. Porque paga-se um bom juro. Já foi maior, mas paga-se um bom juro. Se você começa a diminuir, que nem o Marcelo falou, a Selic aqui no Brasil na época da pandemia bateu mínima histórica, 2%. Sim. Cara, por que eu vou deixar o meu dinheiro no Risco Brasil 2%? a 2%? Não dá nada. Não dá nada. Não cobra a inflação nem a pau. É. Os 15% também não cobre, né? Não cobre, vamos falar a verdade. Sim. Mas o que o cara faz? O cara fala, vou levar pra bolsa. Porque a bolsa eu tenho a chance de rentabilizar mais do que 2%. 10%, né? Né? E o Bitcoin é a mesma coisa. Você olha para o histórico do Bitcoin e fala, cara, num cenário pessimista, ele sobe tipo 20% ao ano. Um cenário pessimista, ruim. Né? Na média, ele sobe 20% ao ano. Eu vou olhar pro governo americano começando a baixar juro para 4, para 3, para 2, quem sabe? 2 contra 20, é óbvio que eu vou trazer meu dinheiro para cá. Então, quanto mais baixa-se a taxa de juros, mais apetite ao risco o investidor entra. E eles baixam a taxa de juros para isso, para Exato. causar esse Para causar esse tipo de cenário. Por quê? Porque nesse momento, como o Marcelo bem explicou, tá se emprestando muito dinheiro para os Estados Unidos. E quanto mais se empresta dinheiro, maior a dívida ele tem. E o Jeremy Powell está segurando. Vale lembrar que o Jeremy Powell, e eu acho que isso foi uma medida eleitoreira, tá? O Jeremy Powell segurou até onde deu pra baixar Pra não ficar arrumando briga também, pra né? não ficar arrumando briga. Mas ele Também começou... toda hora tá apanhando, né? O que acontece? Ele começou a baixar a taxa de juros no finalzinho do ano passado, no meio do finalzinho do ano passado. Esperava-se que ele ia começar a baixar a taxa de juros no início do ano passado. Ele levou até onde dava. Né? Então ele começa ali no meio do ano a baixar um pouquinho a taxa de juros e quando ele para de baixar... Ele baixou pré-eleição, um pouco antes da eleição. Na eleição. Quando ele viu que o Trump não ganhou, ele não baixou mais taxa de juros. O Trump acusa ele disso, inclusive. O Trump, inclusive, acusa ele disso. Por quê? Porque quando era o cara que era o parceiro dele lá, que era o Biden, ele tava baixando a taxa de juros. Quando o Biden não é mais eleito, ou seja, ele perde a eleição, né? Na verdade foi a Kamala, né, e tal. Mas enfim, quando a chapa lá perde a eleição, ele fala assim, não vão mais baixar a taxa de juros. E o Donald Trump tá desesperado, porque quanto mais se mantém esse juro do jeito que tá, mais juros se paga. E aí, o que eu falo pra você, Lua? Compra Bitcoin. Porque a taxa Selic vai aumentar ou vai diminuir, o juro que o governo americano paga vai aumentar, vai diminuir, mas o Bitcoin, cara, tá sempre lá funcionando a cada 10 minutos. Faça chuva, faça sol, o Bitcoin tá funcionando. Ele tá lá 24 por 7. 24 por 7. E ele é escasso, né? O dinheiro, esses caras imprimem dinheiro... À vontade. À vontade, só na vontade. Pandemia foi 4 trilhões, né? Nossa, foi muito foi 4 dinheiro. trilhões de dólares impressos durante a pandemia, criados do zero, né? E isso causou inflação. E aí vem o problema. Assim, tem essa possibilidade do Powell estar segurando a taxa de juros para ferrar com a administração do Trump ali, para cair popularidade, sei lá, alguma coisa assim. Mas tem também a preocupação com baixar os juros, a economia acelerar demais, porque mesmo com esse juro alto, a economia americana não desacelerou. E aí a inflação fica alta. E eles querem manter a inflação controlada ali. E pode ser que eles baixem a taxa de juros forçadamente ali e a inflação começa a acelerar de novo. E aí eles podem perder o controle e não conseguir mais resolver essa situação, né? Então,
É mega complexo, né? É um cenário muito difícil de prever o que vai acontecer, o que não vai. Mas, assim, aí é a história, né? Por um lado, a dívida americana tá pagando caro por isso. E a minha... Eu já falei isso muitas vezes já. O pessoal que fala mais, o Faca mesmo, roxo, né? Fala que vai ter uma crise, vai ter uma... Né? Então sempre perma bear, né? Quase, mais ou menos. Mais ou menos Uma hora isso. certa, né? Não é assim? Mas assim, zoeiras à parte dessa história, eu concordo que a gente tá com um risco grande de ter uma crise em breve. Justamente porque a taxa de juros está muito alta faz muito tempo, né? Os Estados Unidos vêm de, sei lá, 15 anos com a taxa de juros em zero. Aí já faz uns 2 anos que a taxa de juros estava na faixa de 5%. E isso aí, cara, muita empresa não dá conta de rolar sua dívida sem... Tem muita empresa americana, por exemplo, para dar exemplos aqui, a Netflix. Netflix, se não fosse a taxa de juros zero, a própria Tesla, se não fosse taxa de juros zero no passado, não teria chegado onde chegou. Né? E aí, agora você tem muitas empresas que estão em condições, as startups, não sei o que, e essa galera tá tendo que pegar juros a 5. E aí isso é muito pesado pra galera. Então, assim, eu acho que já tem um monte de empresa que tá numa situação mega difícil lá já. Que não apareceu, ainda não começaram a aparecer os corpos boiando aí no mercado, né? E eventualmente um negócio desse acontece, uma coisa legal também de lembrar, né? Quando subiram a taxa de juros, o Bitcoin fez topo histórico exatamente quando o Powell lá na época anunciou que iria começar a subir juros. Foi na mesma semana ali. Porque o que acontece quando se sobe os juros? Cara, o dinheiro some do mercado, porque todo mundo vai colocar dinheiro para emprestar pro Fed. Porque melhor, é garantido, né? Garantido. Entre aspas, é garantido emprestar para a maior economia do mundo. Então por que eu vou deixar na bolsa e eu posso sofrer um revés e perder dinheiro ou emprestar para o governo americano e ganhar 5% ao fim do ano, né? Só que esse movimento de subir os juros desvaloriza muito os títulos de renda fixa, né? Os títulos do Tesouro americano, principalmente os de mais longo prazo. Cara, de longo prazo, com 5% de alta, às vezes perde 70% do valor. Porque às vezes tá travado em 3%. Isso, e aí foi o que causou, inclusive, a quebra do SVB, que fez a USDC, Silicon na época Valley perdeu, Bank, o né? Silicon Valley Bank quebrou em... Quanto foi, Felipe? Foi? 23, né? Foi 23, no começo do ano, né? De 2023. Quebrou o Silicon Valley Bank por quê? Porque eles tinham muito título de longo prazo na carteira, o juro subiu muito, os títulos desvalorizaram demais, aí a basileia deles lá começou a ficar quebrada, porque eles não têm o lastro para emprestar aquela quantidade de dinheiro, o Silicon Valley Bank quebrou, o SDC tinha 2 bilhões de dólares em ativos lá nesse banco, e aí o Biden acabou salvando na época lá o banco, eles, né, fizeram um negócio lá, salvaram o banco, e aí o mercado cripto Outros voltou 50 ali. bancos, né? Teve um assim, monte de problema, mas então, olha lá, subiram as taxas de juros, quebrou esse banco porque ele estava com uma dívida de qualidade ruim. Esse tipo de coisa poderia quebrar Tether, por exemplo. Dependendo do título que ela usa. E o resgate que ela recebeu. As stablecoins, né? Na USDC. O SDC, não, mas a Tether também tem título. Por enquanto, assim, a gente sabe que eles têm título de curto prazo. De curto prazo, isso aí. Mas supondo que a gente não conhecesse, eles poderiam ter título de longo prazo e a Tether poderia quebrar num a Tether no desse, passado, ela emprestava para outras empresas. Ela tinha um risco muito maior. Eles foram se regulamentando. Sim, eles tinham até naquele banco da China. Da China, como é que chamava? Não é banco, não, a imobiliária da China. Como é que chamava? Evergrande. Evergrande. Eles emprestavam lá pra Evergrande e pegavam o título da Evergrande. Entendeu? Louco, né? E aí, quando deu o BO, todo mundo falou, meu Deus, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. Passou. E eu acho que o susto foi bom, se é que dá pra falar, né? Eles melhoraram a qualidade da dívida da Tether, né? Até acho que eles falaram disso aqui no podcast ontem, né? Da Tether, do perfil da Tether, né? Conheça a Quant Fury, a corretora global que eu faço os meus investimentos. Dentro dela você consegue comprar Bitcoin, ações americanas, ETFs, criptomoedas e tem mais de 2.000 ativos para você estar investindo. Lembrando, ela é taxa zero. Tem o cupom aqui do canal Tubarão e tem um presente para você. Eu deixei o link na descrição. Invista em prata com a Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo